Fala pessoal, eu sou Adriano Silva, eu faço Day Trade como profissão e invisto no mercado financeiro baseado em gráfico. E nesse canal a gente fala de Day Trade, investimento e economia. E esse é mais um Fala Day Trader, a gente traz um tema impactante e relevante com relação a Day Trade. E a gente vai falar hoje do medo do Day Trade. A gente vai explorar bastante esse assunto, parece ser algo simples e não é muito simples não, mas a gente vai explorar bastante esse assunto para vocês entenderem esse medo que o pessoal tem do Day Trade, tá? Eu vou pedir para você dar seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal e também dar um recado rápido para vocês aqui. Está aberta a inscrição para o evento Day Trade Consistente, que vai ser 100% online, 100% gratuito para você assistir de onde estiver. Não perca! Nesse evento eu vou entregar para vocês todos os detalhes, o processo, como eu chego no resultado de 5 dígitos dentro de um mês, ou seja, 10 mil reais ou mais dentro de um mês, aplicando o meu método operacional, que vocês estão cansados de ver aqui na playlist Arriscando a Própria Pele. Lá vou mostrar todos os detalhes, as informações, como eu executo, os pontos importantes a serem levados em consideração, além de trazer o meu banco de dados, tá? Eu vou trazer aqui o meu banco de dados, ou seja, todas as informações que eu gero baseado no relatório de trade que eu apresento, para mostrar para vocês as informações no detalhe, para que você entenda o porquê eu posto todas as minhas operações na modalidade de trade e mostro meu relatório de trade no final, e tenho tranquilidade para saber que eu tenho longo prazo com relação a isso e que eu vou entregar no final do mês resultado positivo, tá? Bom, então se inscreva, link na descrição desse vídeo, se você estiver vendo pelo YouTube. Se você estiver vendo pelo Instagram, o link está na bio, tá? Mas vamos dar sequência. Bom, muita coisa dita com relação a Day Trade, muita coisa mesmo, tá? O pessoal fala que Day Trade não dá certo, o pessoal fala que o mercado sempre vai ganhar, o pessoal fala que o Day Trade é uma grande ilusão. Eu fiz vídeos sobre diversos desses temas, tá? Fala que, enfim, no final você vai perder todo o seu dinheiro, fala que você pode ganhar 1, 2, 3 meses, você vai devolver tudo, enfim, todo mundo fala uma série de coisas com relação a Day Trade. Day Trade, de fato, ele é muito, por um lado, demonizado e por outro, glorificado. E aí muitos vendem o Day Trade com uma certa facilidade, como se você fosse estar com o celular na mão, na praia, ou de repente numa fazenda, curtindo a vida, viajando por aí, de repente andando nas ruas de Barcelona, ou curtindo a bela visão da Torre Eiffel, não importa, você vai estar vivendo uma vida extremamente feliz com o celular na mão, fazendo 2 cliques, uma operação e conseguindo pagar tudo e custear tudo com essas pequenas operações do Day Trade. E a realidade é que nada disso é verdade. Nada disso, não é uma grande e doce ilusão de que você vai ganhar muito dinheiro e ficar milionário rapidamente, ali com 2, 3 cliques em pelo menos 5, 6 dias, e aí tá tranquilo. E também não é algo tão demonizado assim, que você vai perder todo o seu dinheiro e você vai quebrar e você vai ficar devendo, enfim, e você vai ter um problema, vai perder sua casa, sua família, vai perder tudo, porque também não é isso, tá? A realidade é completamente outra, mas isso gera um grande medo nas pessoas que ouvem falar. Oh, não, Day Trade é golpe, Day Trade é falso, Day Trade não existe, porque você fica sendo bombardeado com isso. E pior, né, tem aquelas pessoas que tentam e não atingem a consistência e não conseguem viver disso, porque realmente são poucos que vivem disso, porque justamente depois de um tempo vivendo esse cenário acaba tendo algum problema, ou de repente comprou uma ilusão, comprou algo que não existe, que você vai ali com o celular fazer 2 cliques e conseguir ficar milionário, e aí, enfim, você chega no resultado final que é nada disso real, e você vira uma das pessoas que fala mal de Day Trade justamente por não ter alcançado e ter perdido muito, porque fez, e essa eu posso falar, fez da forma errada. Eu acho que eu sempre aqui tento me preservar em falar do certo, do errado, do meu jeito, do jeito das pessoas. Eu sempre me preservo a falar disso porque eu não acredito que exista jeito certo ou jeito errado, com exceções. E uma grande exceção é essa: operar pelo celular errado. Eu já falei isso diversas vezes, mas eu continuo recebendo perguntas do pessoal falando: Adriano, o que você acha de operar pelo celular? Adriano, eu queria viajar e eu queria operar pelo celular. Adriano, eu tô marcando aqui no meio da semana uma viagem no hotel fazenda para a família, eu queria levar o celular e operar. Você fala, cara, operar pelo celular não funciona. Pior ainda, se você estiver operando pelo celular, que já está errado, sendo impactado por pessoas ao seu redor, ou por outras informações ao seu redor, aí piorou ainda, tá? Porque Day Trade é algo que te gera atenção e análise ao que está acontecendo. Foco. Se você está num ambiente que não tem foco, você não vai ter foco no que você está fazendo. Eu vou te dar um grande exemplo. Você está andando na rua, uma série de informações acontecendo, você atenta a tudo que está acontecendo. Ali você não tem foco. Ali você não tem foco nenhum. Então o importante é você entender que você precisa ter foco. Foco no que você está fazendo, tá? E para além disso, tá? Para que você tenha literalmente confiança de aplicar o que você está aplicando, você tem que literalmente testar para ver se funciona.
E aí gera esse grande medo. Eu já ouvi muita gente falando. Eu tenho um amigo que me segue, que é amigo pessoal mesmo, que começou a me seguir. Fala, Adriano, eu vou te dar uma força, eu vou te seguir. Eu falei, não me segue não, só me segue se você gostar do assunto. Ele, eu me interesso, mas eu tenho medo. Opa, esse cara é um cara importante para eu conversar, ele tem medo, deixa eu entender. E aí foi ele que me gerou a vontade de fazer esse conteúdo. E depois de muito tempo eu me encontrei e falei, o que você tá achando? Ele falou, pô, tô gostando bastante, tô vendo que você tá mostrando ali um resultado, tô vendo que você tá mostrando suas operações, tô começando a entender um pouco mais. Eu falo pra você, tô ficando estimulado, mas eu ainda assim tenho medo. Eu falei, por que você tem medo? Aí ele contou, tem medo por tudo que eu disse pra vocês agora. Tem medo porque ele conhece pessoas que tentaram e quebraram. Tem medo porque ele conhece pessoas que falam muito mal e fala, cara, o mercado sempre vai ganhar, não faz sentido você ganhar. Tem medo porque tem muita falácia em cima da realidade sobre o day trade e principalmente muita gente que não faz ideia que é day trade, muita gente que nem opera no day trade, que senta na frente de uma câmera, que fala meia dúzia de coisas e, enfim, consegue atingir um resultado, pelo menos de comercialização de algo relacionado ao day trade do que efetivamente de operação no day trade, que convence as pessoas a fazerem algo que não é muito bom, que não vai ser muito valoroso, ou não vai ser muito virtuoso, ou pior, não vai ter longo prazo. Então ele falou, cara, eu tenho medo porque eu conheço gente que tentou e não conseguiu, você é o único cara que tentou e tá conseguindo e não faz sentido. Eu falei, cara, já tô conseguindo há 5 anos, há mais de 5 anos. Então acho que já é uma realidade bem concreta. E eu falei para ele, o ponto é, você tem que ter um método, você tem que aplicar o seu método, tem que testar o seu método, você tem que ter medo sim, porque o medo é bom, mas o medo de clicar excessivo, que te evite a começar a operar, esse medo é ruim. E aí vamos dosar aqui essa questão de medo bom e medo ruim, tá? Toda vez que eu vou entrar no mercado financeiro, toda vez, 100% das vezes, eu estou com medo. E aí o pessoal fala, pô, Adriano, você tá com medo? E eu sempre quando eu falo isso, gera uma polêmica em que eu tô conversando pessoalmente, eu já imagino quem não tá pessoalmente fala, como assim você tem medo? Eu tenho medo, 100% das vezes eu tenho medo. E por isso que eu consigo mitigar. E o que é mitigar? É evitar ao máximo, analisar as possibilidades ao máximo para eu não tomar loss naquela operação. Lógico, o medo até um certo limite. Porque se eu não tivesse apetite a risco também, eu não entraria no day trade. Então você tem que dosar. Se é uma pessoa que tem zero apetite a risco, ela não vai entrar. Por exemplo, vou abrir um parênteses aqui. O meu irmão trabalha com segurança do trabalho. Então, ele tem zero apetite a risco. Na verdade, ele quer ficar longe de risco. Pior ainda, ele quer evitar o risco. Então você fala para ele, não, vem para o mercado financeiro, operar no day trade, ele fala, não, você tá maluco, isso aí é risco total. Isso aí não é para mim. Eu prefiro algo que evite o risco. Então, por isso que eu trabalho com algo que evita o risco. Então, tem gente que é assim, e tá tudo bem. Se você evita o risco, se para você o risco é um problema, day trade não é para você. Até vou mais longe, tá? Se você evita o risco, para de assistir esse vídeo, deixa de me seguir, não vê mais day trade, que é melhor para sua vida. Eu tô falando sério, você que evita risco, sai desse vídeo. Você que evita risco, para de me seguir. Evitar risco, não, ver day trade, uma pessoa que não gosta de risco, não vai ser valioso para você. Aqui, infelizmente, você vai correr risco. Mas voltando a falar sobre essa questão que eu disse para vocês de medo. Medo, eu sempre tenho medo. Eu vou operar, eu tenho medo. E esse medo faz com que, quando eu vá operar, eu verifique todas as informações importantes para que eu consiga fazer uma operação de qualidade. Esse medo faz com que eu faça o meu estudo, meu bom dia day trader, as minhas análises matinais para saber se o mercado tem alguma direção mais concreta, ou se pode acontecer um evento que vai fazer o mercado se movimentar rápido demais e podemos estopar numa operação por gerenciamento de risco, porque o mercado deu um solavanco ali, deu uma pancada, mas depois voltou ao seu ponto. Então isso me deixa sempre atento. Exemplo disso, eventos raros que acontecem, por exemplo, e a gente viveu isso recentemente ali na pandemia, no pós-pandemia, quando a gente tem um dólar extremamente esticado, quando o dólar estava batendo algo em torno de R$5 lá atrás, agora a gente já tá acostumado, né? Mas quando o dólar bateu algo em torno de R$5 lá atrás, chegou ali até chegar a bater R$6, o Banco Central entrou injetando dólar, ou seja, derrubando o dólar, tentou algumas vezes. Então, por medo, eu sabia que isso poderia acontecer, porque eu sabia que o dólar estava esticado, porque na sua série histórica ele estava fazendo máximas. A chance que tinha ali de repente ter esse efeito era enorme. Eu ia operar comprado no dólar, sabendo que isso poderia acontecer, ia acontecer algumas vezes, para o mercado me pressionar. E quando o mercado vem te pressionando, não tem força compradora que continue empurrando o mercado cai, depois ele volta. Mas e se estopar com todo o dinheiro que eu tenho na corretora por uma situação como essa, e pode acontecer? O medo, por exemplo, faz com que eu saiba que no dia de reunião do Federal Reserve, do Fed, do Banco Central Americano, o mercado se move rápido.
O medo me faz, por exemplo, saber que quando tem, por exemplo, o PCE americano, dependendo do dia, dependendo da circunstância, aquilo pode impactar demais o mercado, aquilo pode movimentar demais o mercado, então eu fico atento. O medo me faz, por exemplo, saber que hoje nós temos um cenário global, onde tem 2 guerras acontecendo em pontos importantes do planeta, que fazem com que esses 2 pontos importantes sejam grandes exportadores de petróleo, e possa impactar no barril Brent de petróleo. Eu sei que toda quarta-feira, por volta das 11h30, meio-dia e meia, a depender do dia, sai estoque de petróleo americano. O estoque de petróleo americano pode movimentar o mercado, eu fico mais atento. Então, este medo faz com que eu sempre esteja atento a essas informações, essas questões do mercado financeiro que podem acontecer, para eu diminuir o risco. E eu estou falando só de informação, eu ainda não estou falando de análise. O medo me faz com que, quando eu entre na análise do mercado, eu fique mais atento para que eu consiga ali entender o movimento do mercado para tomar minha decisão e de repente defender uma operação se o mercado for muito, de repente evitar uma entrada se o mercado estiver muito esticado, por exemplo, como aconteceu nessa sexta-feira mesmo. Sexta-feira o índice esticou, e ele falou, cara, não tem mais o que fazer, caiu muito, aqui acabou a operação, está esticado. Ou, por exemplo, o dólar quando esticou na queda, eu falei, putz, antigamente eu pensaria nesse tipo de operação, eu posso de repente arriscar uma compra aqui porque esticou demais, a chance de voltar é grande, e voltou, tá? Mas o índice não voltou. Se eu fizesse no índice, eu provavelmente poderia tomar um estoque muito grande. E voltou. Hoje eu não opero mais isso, eu só opero um tipo de operação, isso não está no meu operacional, então eu não executo mesmo vendo acontecer. Mesmo sabendo que voltou e poderia ter me dado dinheiro, mas eu não quero. Eu quero só operar uma única operação, como eu já falei para vocês, por exemplo, no vídeo de ontem, do teste dos 18 meses. Mas o medo saudável, um medo bom, um medo até um limite. O medo acima do limite, o medo que me faça ter medo de clicar, de operar, de executar operações day trade, aí já é um medo que literalmente eu tenho que pensar bem no seguinte sentido. Por exemplo, no caso desse exemplo desse meu amigo que eu disse, o problema dele é que ele recebia muita informação ruim, muita informação nociva, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, e isso deixava ele com receio. Então era um medo que ele conseguia ali literalmente avançar com relação àquele medo. Já, por exemplo, com o meu irmão, ele não é que ele tem medo, ele nunca operou, mas ele não vai operar porque ele é um cara que ele evita risco, ele trabalha com segurança do trabalho para evitar risco, ele não vai conseguir operar em risco. E tem gente que é assim, a gente fala para mim, Adriano, não sei como você consegue, olha para isso aí, cara, já me dá medo, já me dá urticária, olha, começa a ver, piscou vermelho, eu já ia ter um ataque ali, ataque cardíaco, não consigo. Então não é para você o day trade, eu entendo perfeitamente, e não tem problema nenhum, de repente suas aptidões são outras, e siga as suas aptidões, porque você vai fazer algo que não é para você. Então, se você tem medo excessivo a este nível, aí eu falo para você, se você deu like nesse vídeo, pode até tirar. Se você se inscrever no canal, se desinscreve e não vê mais nada de day trade, porque você literalmente não é para você o day trade, não tem problema nenhum. Esse é o ponto que eu queria dizer para vocês aqui, e o que sempre diz, né, day trade é para todo mundo. Não é, tem pra gente que não é, tem gente que quer evitar risco e não é. Bom, espero vocês amanhã às 8h30 da manhã no Bom Dia Day Trader, né? A gente faz um panorama de mercado para trazer as principais notícias e informações para você se preparar para o mercado financeiro. Link na descrição do vídeo se você estiver vendo pelo YouTube e na bio se você estiver vendo pelo Instagram do evento Day Trade Consistente. E como eu sempre digo no final dos vídeos aqui, até o próximo dia de trade, até o próximo Day Trade.